Um abraço, seja bem-vindo. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. CFA, seu canal de comunicação mudou, né? Agora nós somos Resistir Produções. Quem acompanhou a live da última sexta-feira viu que a proposta é poder possibilitar um efetivo canal de comunicação e cultura popular. Mas as nossas entrevistas continuarão todas as terças-feiras, estando aqui para debater sobre Roraima, sobre política, mas principalmente sobre como construir uma melhor vida para todos nós. Hoje eu tenho uma figura magnífica aqui comigo. Importamos lá da Bahia, da terra de Todos os Santos, para vir aqui para a nossa cidade. Paulo Souza Sarmento, escritor, né? Vamos aqui conversar sobre um bocado de coisa. Uma delas é sobre o seu livro, que está ali, ó, atrás dele ali, ó, você perceber, ó lá, ó, A Odisseia Humana. Esse é o livro dessa grande figura. A jornada continua e continua, né, Paulo? Está bem, e uma necessidade imensa. Mas, Paulo, quando nós começamos a nossa entrevista, tem uma pergunta que ela é a mesma, em comum para todos. Porque tanto eu quanto as pessoas que estão assistindo têm o direito de saber quem é Paulo Sarmento. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Fábio, né? Dizer da minha grande admiração por ele, pela luta que ele vem travando aí há anos contra esse sistema opressivo que nós temos aí. Dizer que Fábio, eu tenho ele em grande consideração. Fábio, nós nos conhecemos há uns 20 anos, por aí ou mais, né? Então, é uma grande satisfação estar falando aqui com ele, conversar com ele, um pouco com ele, e, por extensão, essa conversa levar até vocês aí, que são a ponta objetivo dessa fala aqui com o Fábio, né? Meu nome é Paulo Souza Sarmento, eu sou baiano, nasci em uma cidade chamada Jaguaquara, né? Perto de Jequié, 280 quilômetros de Salvador. Eu sou formado em Ciências Sociais e Habilitação com Antropologia pela Universidade Federal da Bahia e tenho mestrado em Sociologia também pela Universidade Federal da Bahia. Um local que me deu assim uma grande abertura em termos de conhecimento. Lá tive grandes professores na Universidade Federal da Bahia, Vivaldo da Costa Lima, Pedro Agostinho, que é filho do saudoso Agostinho da Silva, um dos maiores intelectuais de Portugal, né? Maria Rosário de Carvalho e tantos outros com os quais tive contato, que acho que vale a pena na vida você ter esse tipo de contato com gente que pode passar coisas boas para você. Sou professor universitário há 23 anos, né? 23 anos de docência superior. Passei pela Universidade Federal de Roraima, pela Estácio, pela UER. Atualmente sou professor da Faculdade Catedral e ajudei a montar o ISEC, que é o Instituto Superior de Segurança e Cidadania, que hoje como no Brasil, de vez em quando as coisas mudam rapidamente, hoje é a APIA, a Academia de Polícia Integrada, e lá tive uma colaboração de tentar constituir aquela instituição, um relator e sociólogo, fiz alguns trabalhos técnicos, e tenho interesse em várias áreas do conhecimento, e se você pega o livro, por exemplo, você vai ver que eu tento fazer uma abordagem na qual eu levo em consideração as diversas formas de conhecimento, a ciência, a tecnologia, a filosofia, né, o pensamento mágico e por aí vai. Até tentar fazer essa leitura interdisciplinar e transdisciplinar, que é muito importante para a construção de ideias, né? De ideias, inclusive, libertárias.
Então, sou professor, Fábio disse que eu sou escritor, eu escrevi apenas um livro, e aí eu cuido de ter um pouco de cuidado com essa história do escritor, não, para não ficar muito, porque tem muita gente que se acha muito especial por ter escrito alguma coisa. Não, eu acho que é um ofício igual aos outros, os outros ofícios também são importantes, né? O mecânico é importante, o médico é importante, o jornalista é importante, todos nós somos importantes para poder contribuir de alguma forma para uma sociedade melhor, que eu acho e tenho quase certeza que esse é o objetivo, esse espaço que Fábio abriu e que eu acho que faz com muita competência. Vamos começar falando um pouco sobre a produção do teu livro. A Odisseia Humana, né, a jornada continua. Você mesmo, a própria capa do livro você traz reflexões antropoecológicas. Mas eu queria iniciar escutando de você como é para você, como é que foi para você poder formatar, né, um debate sobre conhecimento, sobre a vida, e como é que isso se transfigura na formatação de você ter um instrumento como esse, o livro. Como é publicar um livro estando em Roraima? Publicar no Brasil, Fábio, eu sempre digo que nós temos muitas dificuldades em poder publicar. Hoje, evidentemente que há um espaço maior em função da internet, né, que abre uma possibilidade de você trabalhar com e-book, com livro digital, mas também nós temos aí as diversas editoras aí que fogem um pouco daquela linha da editora tradicional, né, que essas editoras que trabalham sob demanda, que você pode publicar de um livro a quantos livros você quiser. Então, existem hoje boas editoras, né, no Brasil, e existe a dificuldade sempre da questão econômica, né? Sempre impõe aí uma questão econômica que sempre tá. Eu sempre tento fazer minhas coisas, inclusive eu tenho vários materiais para poder publicar, mas sempre tem um obstáculo dessa questão financeira, e a gente sempre esses recursos institucionais, eles são sempre muito burocráticos. Eu estou vendo, por exemplo, agora as pessoas padecendo em relação a essa questão de prestar contas e de você ter que às vezes, numa situação assim de pedir alguém para poder financiar teu livro e pagar isso com imposto, você depois ter que colocar o nome de uma pessoa que você nem quer no seu livro. Então, eu acho assim, o espaço mais hoje, né? Ultimamente tem sido pior ainda, né? Mas o espaço da produção cultural, não só de livro, mas de disco, de arte no sentido mais geral, impõe muita dificuldade no Brasil. Se bem que, por exemplo, a questão territorial hoje, com o que nós temos hoje, as possibilidades que nós temos hoje em termos de internet, a questão territorial não é basicamente nenhum também grande obstáculo, porque eu posso fazer contato com uma editora lá em São Paulo, fazer uma editora lá no Espírito Santo, como eu fiz o meu trabalho, e ter um retorno satisfatório. A gente tem que ter cuidado, porque nesse mercado aí, como em qualquer outro mercado, sempre tem os espertalhões, e a gente tem que ter cuidado. Agora, o que eu coloco, Fábio, depois, antes de falar da questão de divulgação, tá? O que eu coloco é que tem muita gente ainda que vai publicar um livro e quer publicar um livro por uma gráfica. Gráfica não é o locus para você produzir livro. Você tem que mandar isso para uma editora, uma equipe competente, que tem lá o capista, tem o diagramador, tem todo mundo lá que cada um vai fazer a sua coisa e depois, o seu serviço, e depois isso é mandado para uma editora, para uma gráfica, para ela poder imprimir o livro. A função da gráfica é de imprimir o livro. Se bem que pode ter gráficas que se transformam em editoras. Mas o que eu coloco se você vai você produzir um livro, tente produzir um livro com a melhor qualidade possível, porque é uma coisa, é um objeto que você está passando para alguém, que as pessoas têm, às vezes, um cuidado muito grande. Então, um material bom, por exemplo, esse livro meu aqui é colado, fresado e costurado. Eu falei para a menina da editora, se tivesse um livro de 100 páginas, eu queria ele costurado. Por quê? Porque costurado você vai ter um livro de mais duração, que
que as páginas não vão se soltar e por aí vai. Então, fazer uma coisa, fazer de boa qualidade, porque você não faz isso só para ganhar dinheiro, se bem que a gente não ganha dinheiro, a não ser que o livro se torne um best-seller, né? Mas o que é importante aqui, o que eu acho mais difícil é você fazer esse livro circular, divulgar o livro, né? Então, você divulgar o livro é realmente... Hoje existem, evidentemente, vários mecanismos, né, na internet que você pode divulgar o livro, mas isso aí é um trabalho que você tem que fazer e fazer procurando com muita competência, porque é um mercado como outro mercado qualquer, um mercado de disputa, né? É um mercado que a gente vai para poder tentar jogar as ideias. O mais importante é que essas ideias sejam disseminadas. Esse livro aqui eu já mandei, já foi para diversos lugares aí pelo mundo afora aí, e eu me sinto muito satisfeito em ter tido um contato, inclusive, com diversas figuras através do livro. O livro me fez ter contato com figuras como Marcelo Gleiser, como André Trigueiro, como uma infinidade de outras pessoas, e pessoas próximas da gente, né, também, né, isso é muito importante, né, e a gente, às vezes, tem mais o retorno dessa pessoa que está próxima do que essa pessoa que está distante. Paulo, Porque eu fui me oferecer o livro para o Lianísio, ele recebeu, botou no colo, no avião, e depois a intérprete dele disse que ele não podia receber, quando ele esteve aqui, que ele não podia receber o livro não, porque ele não podia receber brinde nenhum. Eu falei, tá bom, então me devolva o livro. Dei o livro para a tia de minha esposa, para o tio de minha esposa. Antes de começar aqui algumas reflexões sobre conceitos, né, que você apresenta no teu livro. Tu trazes no teu livro, e aí eu quero fazer uma pequena passagem dele, né? Você apresenta uma assertiva de que o mundo aparente é sempre um obstáculo e quase sempre partimos da experiência primeira para aspectos subjacentes, né? Isso é uma afirmação que fundamenta, né, um debate filosófico, um debate sociológico, principalmente em torno da essencialidade, né, de uma visão sobre o todo, né? Por que você aponta, né, essa importância dessa perspectiva do todo na tua narrativa? Deixa eu colocar um primeiro ponto aí dessa questão que nós partimos sempre dessa visão primeiro, que nós, quando olhamos o mundo, nossa visão do mundo, ela não é imediata, ela não é imediata, né? Nós não olhamos o mundo e vemos, ela é sempre mediatizada, tá? Então, o que nós temos? Nós temos o que a gente chama de mediadores simbólicos e mediadores materiais. Se eu quiser saber quantos metros essa sala que eu estou aqui tem, eu vou usar um mediador material que é uma trena, e vou ter uma medida, né? Então, eu tenho esses mediadores. Então, essa minha visão... E tem os mediadores simbólicos, a palavra, o número, o algoritmo, a teoria. Então, são os mediadores simbólicos, né? Então, eu tenho esses mediadores que me possibilitam entender como é que o mundo ele se organiza, né? Então, entre a minha pessoa, a sua pessoa e o mundo, existem esses mediadores que facilitam a nossa visão e compreensão de como esse mundo se organiza, né? Quando eu estou falando que esse mundo se organiza, é o raio de visão que a gente tem sobre as diversas coisas. E o Karl Jaspers, ele disse que o homem vive dentro do limite do conhecimento que ele tem. Quer dizer, eu só posso tecer comentários sobre aquilo que eu sei. Sobre o que eu não sei, eu não posso tecer comentário, é informação zero, né? Então, a partir do momento que eu consigo entender algumas coisas e tecer comentários sobre essas coisas, eu tenho aí informação de base, uma informação que é uma informação linguística de base 1, que eu posso dizer assim, não, eu tenho uma informação sobre isso aí. Então, a nossa experiência, ela é sempre mediatizada, ela é sempre carregada de aspectos simbólicos, né? E existe também, evidentemente, essa dimensão técnica que é a dimensão com a qual nós fazemos as coisas, né? E se você observar bem, desde Descartes, a nossa visão de mundo é uma visão que privilegia, na realidade, a análise das partes, né? Essa visão que fragmenta o mundo e analisa as coisas a partir de uma determinada parte. Isso é ruim? Não é completamente ruim, mas é insuficiente. Pode não dar resposta para muita coisa, né? Então, a gente não tem
a nossa perspectiva não só de conhecimento, se você olhar todas as áreas do conhecimento, nossas áreas do conhecimento, você vai ver que nossas áreas do conhecimento são organizadas a partir das partes, né? Você estuda as partes, a medicina estuda as partes, o profissional da medicina ele se especializa em partes, mas essa visão das partes, ela não está só na medicina, na geografia, ela está lá no supermercado, ela está na oficina, você chega na oficina, tem o cara que trabalha só com elétrica, o cara que trabalha, né? Então, essa visão das partes, né, que é um processo, né, que vai dar no que a gente chama de método analítico, né, da cartesiana, é um método analítico. O que é a análise? A análise é você dar conta das partes. O que pode acontecer é que quando você se atém só a parte, você perde a dimensão do todo. Esse é o grande perigo, né? E você vai ao médico para ir tratar de um problema, vai para 10 médicos, porque cada um trata de uma coisa, né? Então, uma necessidade, por exemplo, da gente recompor o conhecimento, de tratar o conhecimento a partir de uma visão do todo. Evidentemente que não é fácil você imprimir uma ideia de todo numa sociedade que pensa, numa grande extensão da sociedade que pensa há muitos e muitos e muitos anos, há centenas de anos, a partir de uma visão fragmentária, né? Então, por exemplo, isso aí, quem vem chamando a atenção, vários grandes intelectuais, Capra é um dos, né? Quando Capra escreve o tal da física, ele vai mostrar essa questão da ligação do misticismo oriental com a ciência moderna, né? Com a física moderna, e ele vai mostrar também que, depois no Ponto de Mutação, em A Teia da Vida, em vários outros livros, o Capra vai mostrar justamente essa questão da importância da gente ver o todo, né? Da gente analisar as coisas a partir do todo, que é o que René Dubos diz, pensar o global e agir no local. Porque tem gente, Fábio, que ao pensar, por exemplo, vamos pegar do ponto de vista ecológico, ao pensar de forma fragmentária, ele diz assim, eu vou poluir ali porque eu só estou poluindo ali. Não, ele pode, por exemplo, se ele estiver poluindo o rio vai carregar e vai levar a poluição para outros lugares. Né? Se eu botar fogo aqui, a fumaça vai para outros lugares. Quando Chernobyl, a usina nuclear de Chernobyl explodiu, a radioatividade não ficou só ali, saiu caminhando e chegou até a Europa. Né? Chegou à Europa ou chegou mais distante ainda. Isso causou danos graves para... Quer dizer, então a gente pensa que essa visão de todo no Ocidente, que pensa... que, por exemplo, a nossa visão dicotômica, bem e mal, feio e bonito, que bem é bom, que mal é ruim, né? Essa visão maniqueísta de mundo, né? Que o negativo, positivo, por exemplo, no pensamento oriental você vai encontrar o que a gente chama de oposição por complementariedade. O positivo contém o negativo contém o positivo. E no pensamento iorubá tem uma frase que é interessante, que diz assim, o mal de alguém é o bem de alguém. Mas a gente pensar o seguinte, que essa visão do todo é importante para a gente não ficar, né, virar um especialista. O que é um especialista? Um cara que sabe muito sobre uma coisinha só. E aí, quando você vai para as outras coisas, é extremamente perigoso. Se bem que nós precisamos de especialistas. Mas essa visão do todo é extremamente importante, principalmente quando a gente pensa em termos ecológicos, em termos políticos, em termos sociais, pensar a pobreza e tal, que minha riqueza aqui é fator determinante para existir a pobreza lá, né? Então, a gente pensa dessa forma que essa visão do todo ela é extremamente importante para a gente ter uma análise mais apropriada das coisas, uma análise mais aproximada das coisas, como diz Bachelard, que nós não aprendemos o mundo, nós nos aproximamos do mundo, né? Nós nunca damos conta, nunca trazemos o mundo todo para dentro da gente, a gente vai se aproximando sucessivamente, né? Através de conjuntos de conceitos, através de uma série de outras coisas, né? De teorias e por aí vai. Um debate que é essencial, né? Porque se você pretende construir conhecimento, buscar respostas para determinadas áreas, a particularização, ela não vai conseguir te levar a uma produção de um conhecimento que possa, como você disse, se aproximar dessa realidade.
E a ecologia é um desses temas e ela permeia, né, por toda a tua obra. Uhum. Nesta percepção que apresentas, como é que a gente pode dizer o quanto deletéria, né, o quanto mal a ação humana faz hoje ao nosso planeta? Deixa eu, antes de entrar nessa questão da impactação da ação humana, deixa eu só colocar aqui uma questão em relação ao livro. Né? O livro, quando eu pensei o livro, eu discutia com meu irmão, quando eu pensei em constituir esse livro, na realidade, era uma crítica que eu queria fazer ao antropocentrismo. Essa visão de que o homem é o centro do mundo, né? Que, por isso que nós achamos que as outras espécies não são importantes, que as árvores não são importantes, que os rios não são importantes, que os membros de outras culturas não são importantes e por aí vai. Então, era uma crítica que eu queria fazer ao antropocentrismo. Depois eu associei essa crítica ao antropocentrismo à contribuição que as formas de conhecimento dão para a constituição da espécie humana. Então, vem aí a importância do senso comum. Ah, senso comum não presta, não é bem por aí. A importância, nós somos filhos do senso comum, da comida da mãe da gente, do chá e tal. É eficiente em determinados momentos? Talvez não, mas em outros momentos é eficiente. Então, nós somos filhos do senso comum, né? Nós temos aí o senso comum, nós temos a ciência, nós temos a religião, nós temos a filosofia, a tecnologia, a arte, todas essas formas. Como essas formas de conhecimento contribuem para a constituição da espécie humana? Todas elas. Aí você às vezes fala mitologia, pensamento mágico e tal, aí quem é. Não gosto disso, não. Querido, querida, nós não estamos falando aqui de valorização de conhecimento. No terceiro momento, aí entra a questão ecológica. Então, era crítica ao antropocentrismo, a utilização, como as formas de conhecimento contribuem para a constituição da espécie humana e qual é o grau, né? Qual é o grau de relação entre ser humano e natureza, ser humano e meio ambiente. Por isso que o título do livro é A Odisseia Humana, né, como essa trajetória do ser humano sobre o planeta. A jornada continua, esperamos que continue. Reflexões antropoecológicas, ou seja, reflexões entre o homem e a natureza. Não tem nada com antropologia. A antropóloga vem falar, não, eu não estou tratando de Levi-Strauss, de Louis Dumont, não estou falando, não é isso, não é o discurso antropológico acadêmico. É a relação entre o ser humano e a natureza, né? Então, essa relação entre ser humano e natureza, ela sempre é uma relação impactante, né? Ser humano, em qualquer momento da relação dele com a natureza, é impactante, sempre impacta. Agora, é preciso ver o quê? Qual é o grau dessa impactação, né? Como é que essa ação humana impacta a natureza? Se ela impacta a ponto de só mexer em uma pequena área ali que não causa dano quase nenhuma à natureza, ou essa ação é extremamente impactante a ponto de causar danos sérios à natureza. Por exemplo, se uma pessoa chega ali e pega meio hectare de terra e cuida dessa terra para poder plantar, isso é um tipo de impacto sobre a natureza. Mas não é um impacto tão danoso como você pegar e despejar litros e litros e litros de mercúrio no rio. Né? De você desmatar 100 campos de futebol, coisa como está sendo feito hoje na Amazônia, que a degradação ambiental da Amazônia é um negócio terrível, né? Negócio terrível. E em outras áreas do mundo. E aí vem Gilberto Gil, vem Sebastião Salgado, tentando, né? E outros tantos heróis anônimos que vêm tentando, vamos replantar, né? Gilberto Gil aí, o Refloresta, né? Junto com Sebastião Salgado. Engraçado que Sebastião Salgado teve aqui no fundo daqui da casa, aqui, hospedado na casa do Ivan, quando ele foi para lá, e quando foi um dia de manhã, eu acordei aqui, eu encontrei Ivan, lembra do Ivan, lembra o antropólogo? Eu encontrei Ivan e Sebastião Salgado, aí disse, Ivan, deixa eu lhe apresentar Sebastião Salgado aqui. Eu falei assim, Sebastião Salgado, no fundo daqui de casa, que assim, quer dizer, são figuras importantes, não dando contribuição fantástica para
tentar minimizar um pouco daqueles danos que têm sido causados na natureza. Um cara do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, ele se orgulhava de ter sido o cara que desmatou aquelas regiões todas, tirou madeira para fazer mesa, cadeira, balcão de bar, como diz lá Xangai na música Matança, que não é de Xangai, é de... não lembro agora, esqueço, Jatobá. Tá, que sabe que Matança é uma música que fala da extinção, todas aquelas pau-ferro, angico, amargoso, andiroba, janaúba, araribá, todas aquelas são as árvores que estavam em extinção no país, né? Então, é preciso ver até qual é o impacto que essa ação humana, porque é sempre impactante, mas qual é o impacto que a gente tem. Então, tem gente pelo mundo afora também tomando a iniciativa de tentar fazer alguma coisa para poder minimizar esses danos causados sobre a natureza. Porque quem quer ganhar dinheiro, Fábio, o cara que quer reproduzir capital, reproduzir, acumular capital, ele, na maioria das vezes, não está nem aí. Achei até engraçado o Banco Bradesco fazendo uma reportagem, né, dizendo que o Banco Bradesco era ecológico. Só de papel, daqueles papéis de envelope de cheque, tu entrava no banco, acabou, né? Uhum. Tinha um monte daqueles... Só aquilo ali imagina o Brasil em todo, Banco Bradesco, Itaú, aqueles papéis de depósito, né? Papéis de depósito jogados no chão, menino brincando, e por aí vai, o cara risca e joga lá fora e tal, por aí vai. Até racionalizar o processo. Tal. E existem outras coisas simples que podem ser feitas, que vai minimizar muito essa... Mas a ação humana sobre o planeta, é preciso que o ser humano reveja urgentemente a postura dele diante da natureza, né? Porque o consumo irresponsável é alguma coisa assim que é um prejuízo para a natureza de sobremaneira. E só queria colocar uma coisa, além desse consumo irresponsável, nós ainda temos a questão da chamada obsolescência programada, né? Que são, a partir do crash da Bolsa de Nova York, ali foi bolada uma ideia de que era preciso produzir bens com um tempo de vida útil menor, porque assim a indústria produziria mais e teria mais empregos. O que é que é? Caímos num círculo vicioso, onde hoje não é possível mais desfazer isso que foi feito, né? Então, uma coisa que poderia ser produzida para durar 30 anos é produzida para durar 3 anos. E aí tem até, falando quando a gente fala sobre essas questões, assim, aí o cara chega numa loja para consertar o computador, o cara diz, bicho, essa peça aqui não acha não, é melhor tu comprar logo outro. O cara compra outro e descarta um objeto que nele só tem uma peça que está danificada e que você não acha no mercado, porque ela é feita justamente para parar de funcionar, cair em obsolescência, para que você compre outro. Celular, tá. Agora também, celular tu já teve vários, eu já tive vários, mas também não sou o cara que fica atrás para comprar o último celular, porque minha filha disse que ela tinha uma professora que de 4 em 4 meses ela comprava um celular novo, mais moderno. Então ela é brega, né? Ela não é chique, ela não é chique ecológica, ela é brega tecnológica, né? E não tem condições de você... Agora, como é que você vai minar com essas possibilidades, conscientizar as pessoas de que esse consumo irresponsável ele é danoso para o planeta e será muito mais danoso para as próximas gerações? É uma coisa que precisa ser muito bem pensada e muito bem planejada, né? Mas já existem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Tanto no discurso como na prática. E tu tratas, né? Eu acredito que no teu livro tu tratas em um dos capítulos, né, nessa questão do debate sobre o simbólico e o material, né? E o papel que a linguagem, né, tem nesse processo de formulação desses mundos simbólicos e material, que caminha muito por essa sociedade que você apresentou aí, consumista que a gente enfrenta. E aí eu queria ver de ti uma reflexão, né, em torno do seguinte, né, o que nos impede, o que hoje a gente tem como principais dificuldades, Paulo,
para que essas novas referências culturais que tu mesmo falaste, que estão aí trabalhando, apresentando novas possibilidades, por exemplo, a própria perspectiva de bem viver que os indígenas estão construindo aqui dentro da América Latina, né, que isso ganhe corpo, né, que isso possa possibilitar uma nova relação do ser humano com esse planeta, com essa biota onde a gente vive. E é uma contradição, porque assim, ao passo que as redes, né, a rede de computador facilitou os processos de comunicação, nós não conseguimos fazer e reverberar esse debate de um novo modelo, né, de uma nova forma de relacionamento do ser humano com o ambiente que o cerca. O que impede essa percepção, em tua opinião? Penso o seguinte, a sociedade ela é muito impulsionada pela moda do momento, né? Pelo que está na moda no momento, né? Então, por exemplo, você vai pegar, na realidade, a questão ecológica, você vai ver que a questão ecológica ela começa a ganhar corpo no século XIX. Né? Por quê? Porque até então nós não tínhamos problemas ecológicos graves que ganhassem uma expressão tão significativa que virasse um problema a ser rediscutido. Um dos primeiros que trabalham com essa questão aí é o Marsh, né? O George Perkins Marsh, que vai escrever um livro sobre os impactos do homem sobre a natureza. Né? Isso é do século XIX, 1800 e alguma coisa. 1800 e segunda metade do século XIX. Depois você vai ver que o grande boom, né, da questão ecológica ele vai ser com um livro de Rachel Carson, que é A Primavera Silenciosa, que é o livro que denuncia o uso de DDT, né, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, mesmo depois da denúncia, mostrando que o título do livro ele é significativo, né? Ele é extremamente significativo. A Primavera Silenciosa, quer dizer, na primavera, ao invés de você ter pássaros cantando, borboletas, insetos voando, você não tinha nada. A natureza ficou silenciosa. Por quê? Porque o veneno estava matando. Então você tem um segundo grande boom da questão ecológica, aí a questão ecológica ganha corpo, e isso era nos anos 60, a gente sabe que os anos 60 foram anos assim de revolucionários, não só do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista da literatura, do ponto de vista de uma infinidade de coisas. Não estou dizendo que hoje não seja revolucionário quanto, por exemplo, essa terceira revolução chamada, a revolução tecnológica, por aí vai. Tá? Mas você vai ter um terceiro boom da questão ecológica com a verdade inconveniente de Orwell, né? Que já é uma denúncia mais ampla sobre os problemas ambientais do mundo. E uma das coisas que acontece é que, em um determinado momento, a mídia, é preciso a mídia, né? Como a gente está vendo hoje, que você, né, vai ver aí a questão das fake news e tantas outras coisas mais, que isso ganha uma extensão e depois para um pouco. Ganha uma extensão e depois para um pouco. Mas há muito tempo atrás, um dos grandes problemas, antes dessa questão assim, você tratar assim, um dos grandes problemas que nós temos, dos dois grandes problemas que nós temos no mundo, é o problema da corrupção e o problema ambiental. Né? Temos outros. O mundo está cheio de problemas. Tem o problema da fome, tem o problema... Mas esses dois problemas, eles criam extensões. A corrupção cria extensão. Ele vai bater na pobreza, vai bater na saúde, vai bater na educação, vai bater no saneamento, vai bater em tudo. Como o problema do saneamento vai bater na saúde, vai bater no econômico, vai bater... são interrelacionados. O problema ecológico, a mesma coisa. Né? Vai criar uma série de extensões políticas, jurídicas, territoriais, uma infinidade de coisas. Então, preciso que se retome, eu acho que é necessário retomar essas discussões que perderam voga, porque hoje nós temos, por exemplo, uma volta a uma discussão política da polarização, né? Da ascensão de coisa que eu nunca pensei, Fábio, que nós voltaríamos a ter depois do nazismo, essa ascensão da extrema-direita no mundo, né? Que começa também
A gente sente, eu conversava com uma professora, não vou dizer o nome da professora aqui não, que é uma professora conhecida, mas vai assim, não, a extrema esquerda, a extrema direita tá ascendendo, ascendendo, ascendendo. A extrema direita está perdendo espaço porque o discurso dela é frágil, certo? Há uma fragilidade no discurso. Só que, mesmo esse discurso frágil, ele consegue manipular a cabeça de milhares e milhares e milhões de pessoas no mundo, né? A ponto das pessoas acreditarem que a Terra é plana, tá? A ponto das pessoas acreditarem que vacina que não vacine, né? Que não vacine, porque vacina vai transformar você em um réptil, vai transformar você em alguma coisa. Quer dizer, a informação. Nós temos uma mentalidade, algumas pessoas têm uma mentalidade que é uma mentalidade que a gente remonta à Idade Média, Fábio. Né? Que a gente pode remontar à Idade Média. Terra é plana é uma coisa da Idade Média. E você assiste um cara fazendo uma palestra, tinha um congresso da Terra plana que era caríssimo e estava levando um monte de pessoas, né? E até a própria questão da religiosa aí, que os religiosos, assim, que Deus, né, assim, a ideia assim, Deus, até que Lula até falou essa questão aí, né? O cara não vacina, quer que Deus ajude? Joga na loteria, quer ganhar na loteria? Quer dizer, fica difícil. Então, é extremamente importante que haja uma volta a essa discussão, porque essa discussão ecológica ela é tão imediata como são as discussões sobre questão da polarização política, questão de ascensão da supremacia branca no mundo, questões de pobreza, todas essas outras questões. São vários problemas pontuais no mundo que tem que ser resolvidos. Quer dizer, evidentemente que a sociedade urbana e o capitalismo, né, têm demonstrado que parece que as coisas não deram muito certo, não, né? A probabilidade, né, que nós temos aí vemos aí que um modo de produção onde você privilegia a desigualdade não é um modo de a desigualdade, a exploração, né, todas essas a alienação e tudo mais, né, que é um modo de produção que não tende a caminhar muito bem, e a gente vê todos os danos, né, depois da Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução Industrial, que é uma das bases do capitalismo, como o planeta se transformou e quantos danos esse novo modus operandi, esse novo modus vivendi, que é o modo gerado a partir da Revolução Industrial, gerou para a humanidade. Os grandes problemas ecológicos surgiram depois da primeira da segunda Revolução Industrial. Hoje, as superpopulações, né, a superpopulação também tem gerado problemas seríssimos para a humanidade, né? Que vai gerar bolsões de pobreza e muito mais. Porque é uma coisa levando a outra, né, Fábio? O mundo ele é uma realidade que uma coisa leva a outra. Você não combate o problema ecológico, aí o problema ecológico vai lá bater na saúde, na pobreza, no econômico, numa série de outros aspectos. Há um tempo atrás, quando meu irmão era vivo, ele escreveu um texto que foi apresentado num congresso de ecolinguística na Áustria, na Universidade de Graz, que é um texto sobre conceitos e expressões que são ecologicamente positivos e conceitos e expressões que são ecologicamente negativos. Né? Então, o discurso, o simbólico, ele é muito poderoso. Né? Ele é extremamente poderoso. Então, um conceito como desmatamento, ele é ecologicamente negativo, mas um conceito como reflorestamento, ele é ecologicamente positivo. Só que você não tem só conceitos, você tem discursos estruturados contra a natureza, né? Como você tem discursos estruturados a favor da natureza. Né? Então, o que a gente tem que pensar hoje é como fazer valer esse discurso que é ecologicamente positivo. Como passar da forma mais ampla possível esse discurso que é ecologicamente positivo. Né? Eu acho que aí existe... E aí
não é só preciso pessoas e instituições, é preciso que a sociedade tome consciência disso, né? Isso leva tempo, né? Por isso que o Capra, vou chamar mais uma vez, e outros tantos fala da alfabetização ecológica, né? O cara não é alfabetizado ecologicamente, ele chega, compra um terreno, corta todas as 20 árvores que ele tem, e não deixa nenhuma, e aí vai construir uma casa que vai ficar tomando sol o dia todo, e eu com minhas árvores aqui em casa. Pega pelo próprio estado, né? Você pega, por exemplo, na época do segundo PND, aqui para a Amazônia, a ordem era, colocava o colono à beira dentro da Amazônia e ele tinha 4 meses para desmatar a área toda, que senão o exército ia lá e tirava e botava outro, né? Então, a lógica, né? A lógica de ocupação da Amazônia, ela é uma lógica, né, de degradação. E aí, Paulo, eu quero te escutar como você faz esse debate aprofundadamente dentro da tua obra, do teu livro. Eu gostaria de te escutar sobre um tema. Recentemente, o governo de Roraima sancionou uma lei, que é a Lei 14.053, agora de 2021, aprovada quase que por maioria dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, que simplifica, né, inconstitucional, né, mas foi aprovado. Isso tem isso que você coloca, né, isso tem uma potencialidade de discurso muito grande. Então simplifica, né, os procedimentos ambientais para a lavra garimpeira dentro do estado de Roraima. E o discurso era muito parecido, né, e cai um pouco naquilo que você colocava. Não, mas é fora da área indígena. Sim, mas vai jogar mercúrio fora da área indígena. Então, não tem que jogar nem dentro nem fora da área indígena. Em lugar nenhum nós podemos estar usando mercúrio. Eu quero te escutar um pouco. Por que esses modelos que há 500 anos, mais de 500 anos, se reproduzem, né? Eles continuam sendo uma perspectiva de ocupação geopolítica dentro do Brasil? Por que esses modelos continuam a se reproduzir? Eu acho que tem muito a ver com essa perspectiva do conceito falido de progresso, do conceito falido de desenvolvimento, que tudo tem que ser transformado em capital, né? Tudo tem que ser transformado em dinheiro, que o dinheiro é mais importante do que a vida, do que o dinheiro é mais importante do que a natureza, né? Existem diversas experiências feitas pelo mundo afora de preservação da natureza conjugada à questão econômica. O que acontece, Fábio, é que o que nós temos é uma relação entre ecologia e economia. E que a ecologia vem a reboque da economia. O econômico é mais importante do que o ecológico, né? Quando deveria ser o contrário, o inverso. Uhum. A economia está atrelada, o econômico está atrelado ao ecológico, né? E não o contrário. Então, você vê essa questão aí que você coloca aí do garimpo. As pessoas, as instâncias, infelizmente, as instâncias governamentais tomam decisões que vão ser extremamente danosas, não só para a natureza, não só do ponto de vista biótico, mas do ponto de vista antrópico. Onde não tem essa dimensão antrópica, onde não tem gente ali, vai causar um dano diretamente do ponto de vista biótico, né? Vai causar um dano à natureza, né? Mas eu lembro que eu falo, não sei se eu coloco no livro, sobre a questão da guerra, né? A questão da guerra. Quando você faz uma análise, quando as pessoas fazem uma análise sobre a guerra, eles dizem assim, morreram tantas pessoas, aí mas explodiu, jogaram uma bomba ali, um míssil, morreram tantas pessoas, mas ninguém computa quantas árvores foram destruídas, quantos ecossistemas foram destruídos, quantos rios foram poluídos. Ninguém computa nada disso, né? Ninguém computa os danos causados à natureza. Então, decisões como essa aí, né, assim, não afeta, está fora da área indígena. O planeta é um todo. Quando você causa dano a uma parte, você está causando dano ao todo. Agora, é preciso saber
qual é a extensão desse dano causado, né? Que é o que nós estávamos falando. Não vai causar problema nenhum para o índio. Jogue mercúrio dentro do rio e ele vai causar problema para os índios também. Em uma hora ou outra vai causar problema, e vai causar problema para a gente também, né? Então, são decisões que tomam no afã de... Ninguém sabe, né, assim, quais são os interesses que estão por trás, porque tem interesse, evidentemente, ninguém está fazendo isso gratuitamente. Então, são decisões que são tomadas, mas não está sendo levado em conta os danos causados à natureza, porque ninguém está preocupado com essa questão de danos causados à natureza, né? Desmatamento está aí provando o que é que se faz com a Amazônia, estádios e estádios de futebol sendo desmatados e sendo tratado como se nada tivesse acontecendo, né? E organismos internacionais pressionando, o Brasil perdendo espaço e perdendo possibilidade de diálogo lá fora, justamente por uma política ambiental equivocada, né, que a gente sabe que é equivocada, e que essa política ambiental equivocada não é uma política ambiental que é do governo federal, é uma política ambiental de todas as instâncias, basicamente, né, localizadas no país, né, de governos, de governadores, de prefeitos, né, todo mundo imbuído em destruir a natureza, né? A quem interessa, né? A quem interessa o desmatamento, porque a grande maioria da população, parte da população, não lucra em absolutamente nada com essa destruição da natureza. E mesmo se lucrasse, não seria correto a gente defender uma bandeira como essa bandeira. Defenda quem quiser, né? Mas a gente sabe que está causando dano. E tem um problema, Fábio, que eu acho que é mais sintomático ainda. É que as pessoas querem enfiar a goela abaixo da gente que eles estão certos em defender desmatamento, que desmatamento está certo, que garimpagem está certo, que tudo isso está certo. Querem, assim, porque, por exemplo, eu já vi gente em função da questão do livro aqui dizer assim para mim, falar para mim assim, eu queria discutir com você por que os Estados Unidos e a Europa destruíram as florestas dele todas e aqui a gente não pode destruir, tá? Não, mas não, esse negócio de que a Amazônia é pulmão do mundo é uma falta de concepção sistêmica, né? Tem essa concepção sistêmica. Ele não tem essa concepção sistêmica. Ele nem tem e nem quer ter. E se ele tem essa consciência, ele não verbaliza, porque não é interesse dele verbalizar, né? Então, os interesses econômicos, infelizmente, os interesses econômicos estão muito acima daquilo que a própria ordem de organização da natureza. Mas eu digo no livro que, no fim, quem vence é a natureza. A natureza tem como, você vai e degrada a natureza, uma hora, como disse Carl Sagan diz, a espécie humana, a Terra começou sem o homem e terminará sem ele. Né? Se a espécie humana desaparecer do planeta, não vai fazer falta nenhuma para o planeta. O planeta vai agradecer. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Né? O planeta vai agradecer, as outras espécies vão agradecer, porque não tem mais um homem para poder criar, né, o tanto de destruição, né, que o ser humano tem causado à natureza. Né? Transformando tudo em coisas artificiais. O mundo artificiata, como diz Leibniz, né? Esse mundo artificial que nós temos aí, que é um mundo que todo esse mundo artificial de concreto, de carro e de tal, é criado em prejuízo para a natureza, né? Evidentemente. Nós estamos num momento pandêmico, né? Você falou que o próprio planeta ele dá respostas e vem dando, né? A gente vê que o Brasil, que você não escutava falar em ciclone hoje, né? Os ciclones já são uma realidade no nosso país. Então, o planeta vem dando resposta a esse uso exacerbado que é feito, né, dos nossos recursos, das nossas riquezas naturais. Mas eu quero te escutar sobre a Covid. Nós não podíamos, né, nesse momento dessa pandemia que a gente enfrenta, passar sem falar um pouco, refletir um pouco sobre a Covid. Eu quero escutar a tua opinião, né? Como é que você vê a tua impressão sobre essa pandemia que nós enfrentamos, né? A própria forma de enfrentamento da sociedade, dos governos,
mas principalmente escutar uma reflexão sua sobre se essa perda de milhões, né, de vidas possibilitará algum tipo de reflexão na forma de organização dos nossos povos. Tá. O Gaiman, né, um escritor que escreve sobre essas questões da pandemia, das pandemias, né, ele tem alguns tantos livros, ele vai mostrando, e nós sabemos que pandemias houve em diversos momentos da história do ser humano. O que é Covid? Né? Tivemos a 1918, 18 e tivemos o que ficou denominado de gripe espanhola. Da gripe espanhola, justamente. A gripe espanhola, 18. Morreram. Eles não tinham as informações, nem os meios de comunicação que nós temos hoje. Padeceram. E nós estamos padecendo também. Né? O que eu percebo, Fábio, é que o mundo não estava preparado para um evento, para um fenômeno tal qual a Covid-19. Não estava preparado. Está vendo aí que em vários países o sistema de saúde entrando em colapso. Brasil, a gente pode botar que está fora desse aí. Brasil é caso... não dá nem para... Não dá para avaliar porque foi um completo desastre total. Desleixo em relação a uma brincadeira que se fez em relação aos cuidados que se tem. Olha, a ciência da biologia já mostrou o que é um vírus. E já mostrou vários vírus que são extremamente letais. Então, a primeira questão que a gente mostra é assim, o mundo não estava preparado para este vírus, né? Que acomete uma quantidade tal, acometeu 10 milhões de pessoas e matou 250 mil pessoas. Percentualmente é pouco, né? Para a ação dele é muito pouco, né? Mas tem vírus muito mais letais. Então, imagine hoje, se no mundo vier um vírus muito mais letal do que esse, simplesmente acaba com a humanidade. Né? Simplesmente a tendência é acabar com... E não importa se você é rico, se você é pobre, se você... A Covid está mostrando isso aí, que não é algo de pobre. Então, primeira coisa, é que parece que o mundo não estava preparado para isso. O sistema de saúde, o sistema político, os políticos, eles não sabem o que é que fazem, eles não estão sabendo o que é que fazem. O Brasil, principalmente, não sabe o que é que faz de jeito nenhum, não tem como... E tem uma coisa que é importante a gente saber aí, dizer aí, quando a pandemia começou, eu lembro que eu coloco isso no livro aqui, que também é uma reflexão que Carl Sagan faz, tenha cuidado com os fenômenos exponenciais. Né? 2, 4, 8, 16 e tal, que eles crescem absurdamente. Tá aí, Fábio, quando estavam morrendo 600 pessoas na Itália, eu fiquei abismado. Eu fiquei empolvorosa. Eu fiquei, rapaz, esse vírus está matando 700, 600, 700 pessoas. O Brasil está morrendo quase 3 mil pessoas por dia. Isso. Tá? E uma outra coisa é que a Covid, pelo grau de extensão dela, ela não é algo que seja passível de análise só, ela é de análise de ação. Ou você age, ou o vírus te engole. Né? Então, é preciso não só a conjunção das forças políticas, econômicas, né, sociais e todas e tal, geográficas e tal, a conjunção disso tudo, que precisa de dinheiro, mas de pensamento, né? De pensar. E aí a Covid não é objeto só de propriedade do médico, do biólogo, né, do infectologista e tal. Ela é um fenômeno que cabe à discussão de gente das mais diversas áreas, do sociólogo, do psicólogo, que parece que o pessoal não acha que psicólogo não tem nada a ver. A saúde mental das pessoas, a minha, a sua, está abalada. Ninguém pode dizer que não, que você não sai para a rua e não sai preocupado. Quando o 11 de setembro aconteceu nos Estados Unidos,
Aí eles mediam o grau de tensão da população. Veja o grau de tensão, como é que está o grau de tensão da população do Brasil hoje, em função desse descaminho que o vírus tomou. Né? Uhum. Então aí também nós temos aí um outro aspecto que é quem foi que fez o exercício certinho para tentar conter a pandemia e quem foi que não fez. O Brasil não fez. Né? O Brasil não fez. E aí, tem uma coisa, Fábio, que eu fico tentando racionalizar e tentando entender, né, porque ele assim, uma boa parte das instâncias governamentais não cuidaram do povo. E boa parte do povo também não cuidou do povo. Né? Ou seja, eles não cuidaram da gente e nós não cuidamos de nós. Né? Nós não cuidamos de nós. Quando nós saímos para a festa, eu estou falando nós, eu estou em isolamento desde tem um ano, dia 13 de março, eu tenho um ano de isolamento, só saio para o supermercado para fazer minhas videoaulas e volto para casa, não vou a reunião nenhuma, não vou a absolutamente nada, tá? Então, da mesma forma que o governo tem culpa, né, e a culpa maior porque ele podia ser governo federal, né, deveria ser o mentor, né, dessa conjunção de forças para que houvesse a tentativa de debelar, quanto nada, boa parte da ação do vírus para que não causasse tanta morte. Né? O povo também tem culpa. Né? O povo também tem culpa. E muito levado por essa ideologia aí de que não é para haver isolamento, não é para haver lockdown, não é para haver isso, não é para haver aquilo, não é para usar máscara, não é para usar álcool gel. Quer dizer, é um absurdo. A gente está aqui com esse negacionismo, presenciando tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sendo acometidas, às vezes pessoas do lado da gente. Quer dizer, o Brasil foi na contramão da história, tá? Por seguir, né, procedimentos negacionistas que simplesmente não coadunam com aquilo que a ciência pede. Quer dizer, essa negação à ciência, ela trabalha com a questão da objetividade. Uhum. A ciência ela é objetiva. Ela busca a objetividade. Então, quando o cientista está falando ali que vai crescer o número, não é para estar ouvindo o presidente da República, que não tem informação sobre isso, que não tem informação para dizer. O presidente da República não é o cara que sabe de tudo. Né? Ele não pode. Infelizmente, nós estamos sendo levados à revelia, tá? Uns tentando fazer uma coisa e outro lado sendo bombardeado, não tendo isolamento, não tendo. Né? Quer dizer, eu acho que faltou por parte mais do governo, mas também da população, de tomar consciência de que esse negócio desse vírus aí é um negócio extremamente perigoso. Não é coisa de se brincar. Com vírus não se brinca. E esse que mata, então, não dá para brincar. Eu quero te escutar a última pergunta, né, desse nosso bate-papo. Você, a movimentação, né, a mudança, ela consiste na própria essência humana, né? E tu tratas disso de uma forma brilhante em teu livro, né? Do início ao fim, você traz essa perspectiva desse processo de mudança e de busca que nós, seres humanos, temos, ora acertando, como nós falamos aqui, ora acertando, ora errando, né? Mas diante, né, dessa conjuntura e diante dos antolhos, né? Antolhos é aquela estrutura, aquela viseira que se coloca em equinos, né? Para que eles não possam perceber a realidade. Então, diante dessa perspectiva que limitam a nossa capacidade de enxergar a vida, nós caminhamos para onde, Paulo Sarmento? Uma época dessa atrás eu vi um desses ecologistas falando, não lembro quem foi na televisão, disse, se for faltar água em sua casa amanhã, o que você vai fazer? Encher as vasilhas, os vasilhames de água para que não me falte água amanhã. Mas se eu disser para você que vai faltar água daqui a 10 anos, você não vai se preocupar. Né? Uhum. Então, eu penso que a mudança, né, já existe hoje no mundo, existem no mundo diversas pessoas, diversas instituições trilhando esse caminho da questão da mudança
em relação a esses problemas todos que nós temos. Evidentemente que um vai lá mais na veia política, outro vai mais cá na questão ambiental, outro vai mais cá mais na pobreza, mas nós temos heróis, são heróis, né? Heróis da vida, que prezam pela vida, né? Que não prezam pela morte, né? Que prezam por um planeta saudável, que tem a possibilidade, aquela ideia do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, que eu preserve as coisas agora para gerações futuras, que essa é uma perspectiva não egoísta, altruísta, né? Eu não vou consumir agora tudo, porque tem gente que não está pouco preocupado, isso é uma pesquisa que tem, que vários desses milionários estão poucos preocupados com a geração futura, estão preocupados com o presente, em acumular, em acumular, em acumular, e que ninguém sabe, como diz meu velho amigo Márcio, não sei para quê, né? Sei qual é a finalidade do cara acumular tanto que não vai levar nada, que não pode nem consumir tudo aquilo que ele acumula, é um negócio louco. Então, é preciso um processo mesmo de conscientização muito grande. Isso depende de conjunção de diversas forças, de gente das mais diversas. Queria, inclusive, num livro, fazer uma lista dizendo assim: de hoje em diante, todos nós somos responsáveis por proteger a natureza. Porque nós vivemos nesse planeta. Eu falo de viagem interplanetária e tal, mas eu digo depois assim, e isso é possível, pode ser que seja possível a gente viajar para um outro planeta e viver no outro planeta. Mas, no momento, o único locus, o único lugar, o único ninho que nós temos para poder viver é o planeta Terra. E se nós não cuidarmos bem dele, ele vai simplesmente dispensar a gente. Infelizmente, ele vai ter que dispensar a gente, dizer assim, não, essa espécie aqui não presta para viver aqui em cima, porque ela só vem aqui para poder destruir. E olha que os danos que o ser humano tem causado à natureza não são poucos. Então, eu acho que isso depende muito de um processo de conscientização, isso é um processo de gerações, e é preciso ter o sentido daquilo que o Bob fala, né, de cuidar, né? É preciso ter cuidado, a gente precisa cuidar das coisas, né? E cuidar do planeta é uma perspectiva de que você, cuidando do planeta, você não está cuidando da chamada ética ambiental, né? Ou a gente pensar aqui em termos de ética ambiental. Cuidar do planeta é cuidar da montanha, é cuidar do animal, é cuidar da planta, é cuidar dos rios, é cuidar das colinas, das florestas, dos seres humanos, dos outros seres humanos, isso sim. Então, essa visão suicida, por exemplo, da que a gente tem aqui na pandemia, é uma visão também antiecológica, anti-humana, a favor de tiro na cabeça, né? Porque isso, inclusive, eu falei para um psicólogo, né? Dizendo para ele assim, ele disse, não, bandido tem que dar tiro na cabeça mesmo, tem que atirar na cabeça mesmo. Se a psicologia dele não serve para poder ele guiar essa pessoa no comportamento dele, que ele acha que é um comportamento desviante, se ele acha que o tiro resolve, então ele pega o diploma de psicologia dele e joga na lata de lixo, porque não serve para absolutamente nada, né? Então eu acho que é preciso um processo de conscientização muito grande, né? Isso tem que partir da educação, das igrejas, então todo mundo é responsável por essa mudança, né? Por isso que eu disse que eu queria fazer a lista, que tivesse o pedreiro, o mecânico, o médico, tá? Só que hoje, como você próprio colocou aí, é muito difícil, né? A gente, com todos esses processos comunicativos que depõem contra a natureza, você criar um discurso que ganhe essa força que a gente pretende, que nós pretendemos que ela ganhe e que o planeta mude, né, a partir da ação humana. E se não mudar a partir da ação humana, com certeza mudará a partir da ação da própria natureza. Porque a natureza tem os recursos para poder fazer com que a espécie humana também sofra com os danos que ele causa. Jana Macy, se você queimar aqui, e tiver um espaçozinho que você queima ali, essa fumaça vai voltar para quem? Para você. Né? Tudo que você fizer para a natureza, volta para você. Se não voltar agora, volta depois. Paulo, eu quero agradecer muito a tua participação, a dedicação do teu tempo. Eu sei que essa vida nossa, né,
ela está muito agoniada, mas debater esse tema é essencial. E eu acredito, assim, Paulo, que nós temos algumas construções surgindo, e eu tenho conversado muito sobre esse conceito de bem viver, né, que aqui no Brasil os tupis chamam de tecoporã, que são perspectivas que têm crescido muito e aproximado muitos jovens, né? Eu acredito que a gente tem alguns caminhos e algumas perspectivas que vão além dessa retórica de um foguete levar o lixo da Terra para ser armazenado na Lua, né? Como alguns têm defendido. Paulo, eu quero passar para as suas considerações finais e pedir que você diga, quem quiser, onde é que pode encontrar, onde pode ter acesso ao teu livro, né, que é uma leitura de muito boa qualidade e que contribui muito para o debate teórico e o debate em torno da ressignificação da nossa existência humana. Ok, Fábio, eu que agradeço seu convite, o convite foi feito, né? Essa conversa nós tivemos no carnaval que passou, quando nós tivemos carnaval, né? Carnaval de rua, porque ano passado não teve, né? Esse ano teve carnaval. Quando nós tivemos carnaval, foi que nós conversamos, assim, vamos bater aquele papo lá, tá? Vamos conversar um pouco. E agradecer por você abrir um espaço aí para a gente poder conversar um pouco sobre essas questões, que são questões importantes. Estamos à disposição na hora que você quiser para discutir outras questões aí, sobre ciência, sobre tecnologia, sobre algumas outras coisas que a gente tem estudado, né? O livro eu já não, eu venho, o livro se encontra na Nobel, na Nobel, que mudou de nome, eu acho que hoje é Livraria Boa Vista, lá no shopping, lá do lado do Caçari, como é que é? Shopping, Garden. Lá no Garden, na livraria lá tem comigo, né? 99124-3856. Só que hoje eu não tenho quase mais livro nenhum. Eu estou pensando em fazer posteriormente uma segunda edição, inclusive consertar algumas besteirinhas que tinha aqui, que tem no livro, né? Que a gente sempre tem, alguma coisa sempre passa. Mas dizer que o livro está à disposição e que é uma leitura que tem um grau de informação, tem muita coisa, tem muitas informações, mas não só informação, eu acho que a mensagem que ele traz, que eu acho que é o mais importante, sobre essa questão da mudança, de nossa responsabilidade com o planeta e, por extensão, evidentemente, com os nossos pares, né, os membros da nossa espécie e os membros das outras espécies. Cuidado com a vida, né? Esse é o que o Martin Nichol colocou para mim, assim, seu livro é um hino de louvor à vida. Eu agradecer muito a percepção que ele teve do texto e agradecer, por fim, a você ter aberto espaço para a gente poder conversar aí. Né? Sei que tem muitas coisas que são polêmicas aí, mas a gente não pode deixar de falar essas coisas aí como coisas da própria existência da gente e essa vida a gente não pode deixar de vez em quando pensar na questão do conflito, nesse sentido do conflito saudável de dialogar, né? do conflito dialógico, não do conflito que eu tenho que pegar uma arma para poder atirar em alguém. Sou contra qualquer tipo de coisa que mata. Muito obrigado. Não ao conflito do aniquilamento do outro e do pensar do outro, não é isso? Justamente. Resistir Produções. Terça-feira nos encontramos com mais uma entrevista. Obrigado pela sua atenção.